told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Olá, corredores e viajantes! Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr. E como puderam ver pela abertura, eu estou aqui em Riga para correr o Campeonato Mundial de Corrida de Rua da World Athletics. Mas não só, também, claro, para conhecer essa cidade e mostrar um pouquinho dela para vocês. É a minha primeira vez aqui na Letônia e também a minha primeira vez em qualquer um dos 3 países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia. E fora isso, também é a primeira vez que a World Athletics faz um campeonato mundial de corrida de rua. Antigamente existia somente o campeonato mundial de meia maratona, mas agora é um evento maior, que conta com a meia maratona, a prova dos 5 km e a prova de 1 milha, todas na rua. E já nesse campeonato inaugural, teremos a participação dos corredores amadores. Até por isso eu estou aqui para poder correr um campeonato mundial no mesmo percurso que os corredores da elite mundial. As you fade away. E antes de voltarmos lá para o Centro Histórico e iniciarmos o nosso passeio por Riga, eu vim aqui na Expo buscar o meu número de peito e também o meu kit do Campeonato Mundial de Corrida de Rua. Eu me inscrevi para as 3 provas. A prova de 1 milha, a prova dos 5 km e a meia maratona. Porém, quando eu fiz a inscrição ainda no fim do ano passado, a milha e a prova dos 5 km eram para acontecer no sábado, enquanto a meia maratona era para acontecer no domingo. Então, faltando aí alguns meses, eles mudaram e todas as provas vão acontecer no domingo. Então, por isso, eu ainda não sei se eu irei participar das 3 provas ou se eu só irei correr a meia maratona. Eu acho que quando eu acordar amanhã, eu vou tomar essa decisão e vamos ver o que eu vou fazer. Mas agora vamos lá e eu vou mostrar um pouquinho da Expo para vocês. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all. A cidade de Riga foi fundada em 1201 por um bispo alemão que liderou uma cruzada para cristianizar a região. Os germânicos tinham interesse nessa região porque, além da ideia da conversão da população local ao cristianismo, era uma região com um potencial de mercado enorme e ainda pouco povoada. E focando aqui primeiro no motivo religioso da fundação dessa cidade, a Catedral de Riga foi construída logo nessa época. E é um destaque importante da cidade, isso porque ela serviu tanto como um símbolo de fé e, logicamente, do poder religioso na cidade. Ela é considerada uma das igrejas mais antigas do Báltico e também a maior igreja medieval da Letônia e dos países bálticos. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. E uma outra curiosidade é que essa catedral possui não só um dos maiores órgãos da Europa, como do mundo, com impressionantes 6.718 tubos. Fade away, as you fade away, as you fade away.
Inicialmente, a catedral era em estilo românico, mas ao longo dos séculos passou por várias reconstruções e expansões que a transformaram numa estrutura predominantemente gótica. E durante a Idade Média, a catedral serviu como principal local de culto católico na cidade. Porém, durante a Reforma Protestante no século XVI, a religião na região dos Países Bálticos começou novamente a mudar. O luteranismo, uma forma de protestantismo liderada por Martinho Lutero, ganhou seguidores aqui na Letônia e em todas as outras partes dessa região. Mais tarde, durante os anos que a Letônia esteve sob o governo da antiga União Soviética, o local deixou de ser uma igreja e tornou-se uma sala de concertos. E ainda hoje são realizados concertos por aqui, principalmente de música clássica, além também de ainda hoje ser a sede da Igreja Luterana aqui na Letônia. Hoje é domingo, manhã da prova, e eu tomei uma decisão que é só correr a meia maratona. Eu vim aqui com esse objetivo de correr só a meia e eu vi que não valia a pena forçar e correr os 5, a milha e a meia. Os 5 e a meia largam aqui muito perto do hotel onde eu tô e seria fácil. O problema é que a milha fica a 1 milha do hotel, então eu teria que correr os 5 quilômetros e depois terminar, já ir direto, tipo caminhar ou dar um trotezinho de 1 milha para correr 1 milha, voltar depois 1 milha pro hotel para mais tarde fazer a meia. Então eu decidi que não valeria a pena. Se fosse da forma original, da programação original, como era para ser, de a milha e os 5 quilômetros no sábado e a meia no domingo, eu correria as 3 provas. Mas como não é, eu vou me preservar e vou correr somente a meia maratona. Mas isso não significa que eu não vá assistir os profissionais. Como a largada dos 5 masculino e feminino é aqui perto do hotel, eu vou lá filmar para vocês, para ter aqui conteúdos tanto da largada quanto da chegada desses atletas. A milha, como é um pouquinho mais longe, eu não vou lá para fazer a filmagem da elite, infelizmente. Mas fique aí com as imagens agora então dos profissionais feminino e masculino largando e chegando aqui na prova de 5 km do Campeonato Mundial de Corrida de Rua. E depois já seguimos aqui com mais um ponto turístico de Riga e depois volto aqui para a corrida, e agora sim para eu correr a meia maratona do Campeonato Mundial de Corrida de Rua. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so... On your marks. Go. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you won't choose to stay through all the pain. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. 10 seconds. On your mark.
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Agora sim, depois de visitar a catedral e falar sobre o motivo religioso dos germânicos virem para essa região e fundarem a cidade, vamos falar sobre os motivos comerciais. Inicialmente, a população da cidade era composta principalmente por comerciantes e artesãos alemães. Isso porque, como eu disse, aqui era pouco povoado. E após a sua fundação ainda durante o século XIII, Riga viria a se tornar parte da Liga Hanseática, que era uma poderosa aliança comercial de cidades do norte da Europa que facilitava o comércio marítimo e terrestre. E Riga desempenhou um papel crucial no comércio da Liga Hanseática. E devido à sua localização estratégica às margens do rio Daugava, permitiu que se tornasse um importante centro comercial, o que foi muito importante para o crescimento e desenvolvimento da cidade. E já que estamos falando sobre a importância comercial dessa cidade, deixa eu falar sobre esse edifício aqui, que é um dos cartões postais daqui da cidade de Riga, que é a Casa dos Cabeças Negras. Esse edifício foi construído em 1334 e inicialmente se chamava Casa Nova. E dizem que o aspecto original dele era de um edifício medieval comum. Porém, ao longo do tempo e com as diversas reconstruções que teve, foi ganhando importância e ficando cada vez mais pomposo. Aqui era onde se reuniam os comerciantes que tinham um papel fundamental no funcionamento da cidade. E muitos desses comerciantes eram solteiros e também usavam desse espaço para a promoção de grandes banquetes e festas. Dessa forma, aqui também se transformou num dos principais espaços culturais da cidade. E possivelmente você deve estar curioso do porquê aqui se chama Casa dos Cabeças Negras. Até porque foi a primeira coisa que eu fui pesquisar quando eu vi o nome. E esse nome se dá porque essa confraria, que contava principalmente com jovens comerciantes alemães, tinha como patrono São Maurício, que foi o primeiro santo negro do cristianismo, um mártir da igreja ainda no século III. Mas agora vamos ao mais importante, que é mostrar lá dentro para vocês. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you. Agora sim, já posicionado aqui na linha de largada da meia maratona do Campeonato Mundial de Corrida de Rua da World Athletics. Como podem ver aqui, muita gente. Faltam aí menos de 10 minutos para darmos a largada. E agora, lá na frente, vai ser dado o tiro de largada da meia maratona do Campeonato Mundial da World Athletics. Tiro de
largada dada e a prova vai começar. Bora lá! Fade away as you fade away as you fade away. E foi! Tá dada a largada do Campeonato Mundial de Corrida de Rua. Bora lá pra meia maratona. E agora quero mostrar para vocês essas 3 casas vizinhas que são as habitações mais antigas de Riga. E essas construções são conhecidas como Três Irmãos. Dizem que esse nome, Três Irmãos, é porque foram construídas por membros de uma mesma família, mas claramente não eram por irmãos, já que são essas construções de séculos diferentes. A Casa Branca é a mais antiga, construída no final do século XV, e até por isso é a mais simples delas. A amarela, que fica aqui no meio, foi construída em meados do século XVII, e esse portal de pedra foi adicionado um século depois, em meados do século XVIII. E a última é essa casa verde bem estreita, que acreditam ter sido construída no final do século XVII. E já que estamos aqui falando nesse período do século 17 e 18, irei aproveitar para avançarmos aqui com a história de Riga. No período de fundação da cidade, a população era composta principalmente por pessoas vindas das regiões do que hoje é a Alemanha. Eu falo Alemanha para ficar mais fácil, mas naquela época ainda não existia a Alemanha, mas sim o Sacro Império Romano Germânico. Mas depois, no início do século XVII, no contexto da Guerra dos 30 Anos, a Suécia assumiu o controle da maior parte da região báltica, incluindo a Estônia, a Letônia e partes da Lituânia. E esse domínio sueco vai até o início do século XVIII, quando o Império Russo vence a Grande Guerra do Norte e anexa a maior parte da região báltica. Outro ponto turístico dessa época do domínio sueco de Riga é o Swedish Gate, ou Portão Sueco, que é a única das 8 entradas da antiga cidade que sobreviveu com o passar dos anos. E daqui a pouco eu avanço no período da história e mostro as construções que foram feitas no período do Império Russo. Mas agora, vamos lá voltar para a prova. E vamos agora continuar aí o nosso passeio por Riga. Conferem agora a história do Castelo de Riga. E aqui, logo atrás de mim, temos o Castelo de Riga, um local que tem as suas raízes lá no início do século XIV, quando foi construído para proteger a cidade contra possíveis invasores. E o castelo passou por várias reconstruções até se tornar o edifício que temos aqui hoje. Porém, como eu disse que iria começar a dar foco no período de domínio do Império Russo, eu acho que aqui é o melhor lugar para começarmos. Isso porque foi aqui no Castelo de Riga que o czar Pedro o Grande ficou durante algum tempo em 1710, durante a Grande Guerra do Norte. Conflito em que saiu vitorioso e anexou ao seu império quase toda a região báltica. Durante o período que Riga fez parte do Império Russo, o castelo foi utilizado como residência oficial dos governadores da Letônia. E atualmente, com a Letônia independente e soberana, é aqui a residência oficial do presidente letão. E até por isso, a gente não pode visitar lá dentro. E antes de voltarmos para a prova, eu só quero fazer um parêntese aqui. Além do Castelo de Riga, ainda conseguimos encontrar a uns 500 metros daqui a Torre da Pólvora, que foi construída no início do século XIV e fazia parte da muralha defensiva de Riga durante o período medieval. E também é possível ver ali perto parte dessa muralha. E a torre em si ganhou esse nome, Torre da Pólvora, somente no século XVII.
quando era utilizada, como é óbvio, para o armazenamento de pólvora. Função similar à famosa Torre da Pólvora que eu já mostrei aqui no canal quando eu corri lá em Praga. O primeiro ponto de abastecimento já passou, por volta ali dos 4 quilômetros, e agora estamos numa área um pouquinho mais afastada do centro de Riga e vamos continuar aí passeando. Agora avançando com a história e entrando ali no período do Império Russo. Confere aí. You're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Agora sim chegou a hora de eu falar do período de dominação do Império Russo aqui em Riga. Durante o século XIX, a cidade passou por um rápido crescimento e Riga se tornou um importante centro industrial e cultural dentro do Império Russo. Nesse contexto, a primeira atração turística que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, a Ópera e o Balé Nacional da Letônia. Esse edifício aqui foi inicialmente construído em 1863, porém foi quase todo destruído no incêndio provocado por um vazamento de gás em 1882. Da construção original, restaram somente as paredes exteriores. Lá dentro nada foi aproveitado. Porém, o prédio foi restaurado de acordo com seu projeto original e reaberto 5 anos depois da tragédia. E nessa reconstrução passou a contar com uma tecnologia de ponta naquela época, a eletricidade, até porque não queria ver novamente o prédio destruído por outro vazamento de gás. A primeira central elétrica de Riga foi construída aqui para a nova ópera. E se a pessoa gostar de espetáculos desse tipo e der sorte, pode ser que consiga encontrar aqui bons preços na bilheteria. Infelizmente, nesse fim de semana que eu estou aqui, não terão espetáculos, mas como eu pude ver e também eu pude ler relatos, existem até bilhetes de última hora que são bastante baratos. Seguimos aqui em frente e vamos continuar nesse mesmo período da história e vou mostrar agora um edifício belíssimo para vocês. Confere aí. Outra construção importante para mostrar aqui para vocês é a Catedral da Natividade de Cristo. Essa é uma catedral ortodoxa construída pelos russos em estilo neobizantino entre 1876 e 1884. Essa aqui é a maior igreja ortodoxa dos países bálticos e é uma construção que, por si só, nos ajuda a contar e a entender a história de Riga e também como uma religião foi mudando na Letônia de acordo com a ocupação dessa região. Como já disse, a cidade foi fundada por cruzados germânicos no início do século XIII. Depois, com a Reforma Protestante, passou de católica para luterana. Depois tivemos o período da ocupação do Império Russo e tivemos o crescimento desse povo que trouxe a religião ortodoxa e construíram também essa catedral. Mais tarde ainda, houve um período durante a Primeira Guerra Mundial que a catedral foi transformada numa igreja luterana pelas tropas alemãs, até mesmo pelo simbolismo que essa mudança representava. Pouco tempo depois, voltou a ser uma catedral ortodoxa. Porém, mais tarde, já no período soviético, as autoridades transformaram esse edifício num planetário. E só com o fim da União Soviética que a catedral voltou a ter a sua função religiosa. A entrada na catedral é gratuita, porém não é permitido filmar nem fotografar lá dentro, o que é uma pena, porque lá dentro é lindíssimo. Mas vamos agora voltar para a corrida e daqui a pouco eu conto melhor sobre as 2 guerras mundiais e o período pós-guerra. Estamos indo agora rumo ao centro histórico e vou contar uma curiosidade aqui da cidade de Riga, que é até um ponto turístico e um símbolo da cidade, por que não? Confere aí! Eu estou agora num lugar que tem uma história bem curiosa e que é um dos pontos turísticos aqui de Riga,
que nada mais é do que aquele gato de cobre que foi colocado no alto dessa torre. Mas antes de contar o porquê aquele gato foi colocado ali, vamos ao contexto dessa história. No início do século XX, Riga já tinha se estabelecido como uma importante cidade portuária do Império Russo. Para se ter ideia, por volta de 1900, era a terceira cidade dentro do Império em número de trabalhadores industriais, atrás somente de Moscou e de São Petersburgo. E nesse contexto, reza a lenda que um rico comerciante letão teve seu pedido para ser membro da Câmara de Comércio da cidade rejeitado. E como resposta a essa negativa, ele mandou colocar aquele gato naquela posição, com a cauda em pé, pronto para fazer o número 2, virado exatamente para o prédio da organização, que fica logo aqui. E isso causou uma confusão enorme, tanto aqui que eles entraram na justiça e obrigaram o cara a virar o rabo do gato para o outro lado. Esse tipo de ponto turístico é daqueles que eu nem gosto muito, mas como é minha primeira vez aqui, eu tive que vir conferir e também aproveitar para contar essa história para vocês. E antes de voltarmos para a prova, eu tenho que dizer que o arquiteto que projetou a Casa do Gato é um dos pioneiros do estilo Art Nouveau em Riga. E Riga é mundialmente conhecida por ter muitas construções nesse estilo. Tanto que fora do centro histórico existe um bairro com diversas casas nesse estilo, que para quem gosta ou até mesmo para quem não conhece, vale a pena ir conferir. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Let's see everyone history will finish up. Quilômetro 10 da prova, vamos passar por um dos símbolos da Letônia, que é o Monumento da Liberdade. Que tá ali. Confere aí. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're smiling. Agora vamos avançar aqui para dois eventos grandiosos do século XX que tiveram grande impacto para a história da Letônia. Estou falando da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa de 1917. No contexto da Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão, em 1917, marchou aqui sobre as ruas de Riga. E como o Império Russo estava ruindo nesse mesmo ano, e eles abandonaram a Primeira Guerra Mundial por causa da sua revolução, no ano seguinte, em 1918, tivemos a assinatura de um tratado que concedeu os Estados Bálticos à Alemanha. Porém, como sabemos, a Alemanha saiu derrotada da Primeira Guerra Mundial. E com o armistício que teve que assinar, teve que renunciar desse tratado que eu acabei de dizer, assim como a Rússia também. E dessa forma, a Letônia e também os outros dois estados bálticos ficaram em condições de declararem as suas independências. Assim, depois de mais de 700 anos sob governos alemães, suecos e russos, no dia 11 de novembro de 1918, a Letônia conseguiu declarar a sua independência. E Riga se tornaria a capital desse novo país que acabava de nascer. On top of the world. Flying. Porém, desde a proclamação da sua independência no final de 1918 até a assinatura do Tratado de Riga em agosto de 1920, houveram diversos conflitos militares entre o governo provisório letão e a Rússia, período conhecido como Guerra da Independência. E em homenagem à luta dos letões pela sua liberdade e pela sua independência, a população fez doações e financiou a construção desse monumento aqui, que é conhecido como Monumento da Liberdade. Lá no alto temos uma mulher que representa a liberdade, segurando 3 estrelas, que simbolizam os 3 distritos ou regiões que formam a Letônia.
Mas para mim, a maior curiosidade sobre esse monumento é que ele foi construído exatamente onde existia aqui uma estátua do czar Pedro o Grande. Aquele mesmo que eu contei que venceu a Grande Guerra do Norte e anexou toda a região báltica ao Império Russo. Mais tarde, já no contexto da Segunda Guerra Mundial, os soviéticos tomaram a Letônia. Mas ainda bem que não destruíram esse monumento tão simbólico e quase que sagrado para o povo letão. E depois de mostrar esse monumento tão simbólico, tenho que dizer que, infelizmente, a liberdade durou muito pouco tempo. E depois, a Letônia acaba que cai sob o domínio de outros dois povos que foram muito cruéis com eles: os soviéticos e os nazistas. Confere aí. Agora eu estou aqui em frente ao Museu de Ocupação da Letônia, para contar mais especificamente sobre um período que durou 51 anos, sendo que a Letônia foi ocupada por dois regimes que lhes foram bastante cruéis, os nazistas e os soviéticos. Como já adiantei, a tão sonhada liberdade conquistada depois de mais de 7 séculos durou muito pouco. Em 1940, a União Soviética, sob o comando de Stalin, ocupou os países bálticos, ou seja, Letônia, Estônia e Lituânia. E essa ocupação foi fruto de um pacto firmado entre a Alemanha nazista e os soviéticos. Porém, já no ano seguinte, os nazistas quebraram esse pacto e invadiram os países da região báltica. E então, entre 1941 e 1944, os nazistas seguiram aqui a sua cartilha de perseguição aos judeus e também a outros grupos étnicos e políticos. Com os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, os nazistas foram empurrados para trás pelo Exército Vermelho em 1944. E então, novamente, os soviéticos tomaram conta aqui da região. E agora, esse domínio soviético sobre a Letônia vai durar até o colapso da União Soviética em 1991. Agora vamos voltar lá para a prova e daqui a pouco eu vou mostrar mais um ponto turístico e também colocar um ponto final desse resumo histórico que eu estou fazendo aqui da Letônia. Vamos agora visitar aí o último ponto turístico que eu quero mostrar para vocês. Ainda uma construção do período soviético e também aproveitar e colocar um ponto final nessa breve aula que eu dei, não é, de geopolítica da Letônia. Então, confere aí que a linha de chegada aqui da meia maratona do Campeonato Mundial da World Athletics falta pouco. E para fechar o nosso passeio histórico por Riga, eu vim até esse edifício aqui, que fica mais afastado da região central. E para quem conhece os prédios do período soviético, já percebeu que esse aqui é mais um que segue a estética soviética. Esse aqui é o prédio da Academia de Ciências da Letônia. Reza a lenda que esse edifício foi construído para ser um presente de aniversário para Stalin. Porém, quando ele foi inaugurado em 1956, o Stalin já tinha morrido. Pelo menos hoje, depois que isso tudo passou, podemos dizer que de alguma forma é um presente que ficou para os letões. E esse aqui foi o primeiro arranha-céus de Riga. E dizem que esse prédio é muito parecido com o Palácio de Cultura e Ciências de Varsóvia. Como eu nunca estive lá, eu pesquisei aqui algumas fotos e realmente são parecidos. E eu particularmente acho bastante interessante esses grandes prédios que são representativos do classicismo soviético. Isso porque era ali um período de início de Guerra Fria que tanto Estados Unidos quanto União Soviética queriam se destacar. E principalmente as construções ordenadas sob o comando de Stalin eram projetadas para ter grandiosidade, refinamento e requinte. Tudo para passar uma boa imagem de seu modo de governo. Mas enfim, deixa eu avançar aqui e pôr um ponto final nessa viagem pela história da Letônia. Como já disse, com o colapso da União Soviética, a Letônia voltou a ser um país independente. E desde então, cada vez mais aumenta os seus laços com o Ocidente. Em 2004, ingressou na OTAN e na União Europeia. Em 2014, aderiu ao euro como sua moeda oficial. E em 2016, passou a fazer parte da OCDE. Agora vamos voltar lá para a prova para acompanhar os metros finais da meia maratona. Cause I've been living life right like I could
just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? E esses aqui são os metros finais da meia maratona do Campeonato Mundial de Corrida de Rua da World Athletics 2023. Bora lá cruzar a linha de chegada. Like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore. E por aqui tá feito meia maratona do Campeonato Mundial da World Athletics. Vamos lá pegar a medalha. So just don't be ignored. Go ask for more. Go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die. E aqui tá ela, feito. Bonita e pesadinha, viu? Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Tô aqui no lobby do hotel esperando para ir para o aeroporto. Acabou por aqui o Campeonato Mundial. Deixa eu fazer então um recap rapidinho aqui para vocês. Sobre o percurso da prova. Essa prova da meia maratona do Campeonato Mundial segue exatamente o mesmo percurso da meia maratona de Riga, que acontece no mesmo fim de semana da maratona. Eu olhei já o percurso do ano que vem, né? Já estão abertas as inscrições para o ano que vem, e o percurso é o mesmo, predominantemente plano, um bom percurso aí para fazer tempo. Sobre agora o Campeonato Mundial em si. Quando eu fiz a minha inscrição lá em dezembro, eu fui um dos primeiros, acredito, a fazer essa inscrição. O cronograma era milha e 5 quilômetros no sábado, meia maratona no domingo. Até por isso eu me inscrevi em todas as provas, que minha ideia era correr todas as provas por serem em dias separados. Como mudou tudo para o mesmo dia, complicou um pouquinho, mas eu fui na feira, peguei todos os dorsais, né, todos os números de peito e cogitei talvez correr todas as provas. Só não corri por quê? Acordei e vi que o corpo estava sentindo um pouquinho. Durante a semana eu não treinei nenhum dia, eu só fiz uma rodagem aqui na sexta-feira, quando eu já cheguei aqui em Riga, e resolvi não arriscar. Por isso eu só corri a meia maratona, que era meu objetivo aqui. Espero que para os próximos campeonatos mundiais eles façam essa divisão da forma que era originalmente. Por que eles fizeram essa mudança para o mesmo dia? Por causa de transmissão televisiva. A gente fala que num campeonato mundial, não é? O mundo inteiro transmite, assiste esse evento, então a importância aí de ter condensado tudo no mesmo dia. Quem sabe pode ser algo a ser pensado para as próximas edições. Falando agora em próximas edições, já que eu toquei no tema, já está definido 2025, San Diego nos Estados Unidos é a próxima edição, e já 2026, Copenhague na Dinamarca. Agora vocês podem me perguntar assim, mas eles não têm frequência de 2 em 2, 3 em 3, anual? Não, pelos vistos não. Como 2024 não vai ter, 2023 teve aqui em Riga, né? O próximo é 2025, depois já teremos 2026. Não sei se depois vai passar a ser anual a partir de 2026. A gente tem esses dois próximos campeonatos confirmados. E aqui está a medalha, uma medalha bem bonita, bem pesadinha também. A camisa também eu gostei, tanto a camisa quanto a medalha
foi em homenagem a artistas locais, aqui pintores locais, inspirações, artistas locais, e isso também é bem interessante. Eu, desde que vi foi lançado o Campeonato Mundial, me interessei em fazer e acho que foi bem bacana estar aqui e viver essa experiência de participar do primeiro Campeonato Mundial de Corrida de Rua, ainda mais que todas as distâncias aí foi aberto para amadores. Quem sabe eu possa vir a participar também das próximas edições. Seria bem legal poder participar. Então tá aqui mais uma medalha e por aqui sempre pronto para correr.